nosso bate-papo aqui sobre a Semana Latino-Americana de Salvamento Aquático. Nós estamos aqui com o Dr. Davi Spillmann, que é diretor médico da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Foi fundador e ex-presidente da Sobrasa, né, comandante? E tem trabalhos prestados na prevenção e luta contra afogamento. Como eu costumo dizer, é a maior referência de salvamento aquático que tá pisando no planeta Terra hoje, né? Então, é o cara que tem esse conhecimento, que fez esse estudo, todas as doutrinas dos corpos de bombeiros partiram aí de vários estudos feitos pelo Dr. Spillmann. Então, nós vamos começar a nossa live falando sobre a Semana Latino-Americana de Salvamento Aquático. Dr. Spillmann, explique para a gente o que é, primeiramente, a Semana Latino-Americana de Salvamento Aquático, por favor. Então, a gente acredita e a gente promove sempre a prevenção. E a prevenção, a base da prevenção é a educação. Então, há mais ou menos 8 anos atrás, nós começamos com esse programa que era a Semana Piscina Mais Segura, que era a forma de, durante uma semana, a gente pelo menos concentrar todas as forças de ensinar as pessoas, educar as pessoas em como reconhecer o risco do afogamento e como, então, reconhecendo o risco, como evitar esse risco do afogamento. E aí isso evoluiu para a Semana Latina, há 4 anos atrás, nós estamos no 4º ano, há 4 anos atrás, isso evoluiu de uma forma para um ambiente expandindo para 15 países, né? Então, nós hoje temos 15 países envolvidos nessa ação durante uma semana. Quer dizer, claro que a gente faz prevenção o ano inteiro, programas de prevenção, a gente vai falar sobre isso, mas a gente tenta concentrar em uma semana para que nessa semana tenha mais notícia, né? Que seja mais noticiada, mais promovida essas medidas de prevenção, que são basicamente educação, né? A gente entende claramente que se uma pessoa olha para o mar, ou para a lagoa, ou para a piscina, ou para pequenas poças d'água, que a gente vai falar do risco de crianças, e olha para aquilo e entende aonde está o risco ali naquele local, ela também tem como entender as ferramentas para evitar isso aí. E se ela entende, está sensibilizada o quanto grave é o afogamento, quer dizer, o quanto silencioso, imperceptível, né, rápido e muito mortal, porque ele mata muito rapidamente, mais do que qualquer outra situação, né? Não é assim uma colisão de um carro, uma inundação, não é alguma coisa que mata aos poucos, não. Se você não for socorrido, você em 2, 3 minutos está morto. Então é muito rápido. Então, muito rápido você passa de uma situação rígida, sem nada, muito bem, falando, sentindo nada, para a morte em 2, 3 minutos. Então, por isso é muito importante a gente primeiro sensibilizar as pessoas. Olha, isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer ambiente aquático. Então, a gente pensou assim, como a gente vai promover isso? Bom, vamos promover isso através de uma semana de educação, fazendo diversos programas e ações que a gente vai conversar hoje aqui com o pessoal. Comandante, e como é que foi o início dessa ideia? O senhor já contou um breve histórico aí, que queria divulgar mais, e como é que nasceu a Semana Latino-Americana? Como é que ela se expandiu para os outros países? Como é que foi? Um pequeno histórico para a gente se contextualizar. Isso aí começou, na realidade, quando a gente fundou a Sobrasa, né? Assim que a gente fundou a Sobrasa, o que acontece? Os corpos de bombeiros são excepcionalmente operacionais em suas áreas estaduais, né? Além dos corpos de bombeiros, existem todos os guarda-vidas de piscina, as piscinas, os parques aquáticos, os serviços municipais de salvamento.
Então, existe uma gama muito grande da sociedade civil que está ligado nessa atividade. E a gente precisava, de alguma forma, juntar essa galera, né, em algum organismo. Isso é que motivou a fundação da Sobrasa. E ela já tinha essa ideia de unir o Brasil para prevenir o afogamento. E aí foram nascendo, o grupo é muito grande, né, Avelino? Você, o Rio Grande do Norte tem diversas pessoas, em cada estado tem diversos guerreiros batalhando. Na realidade, é uma guerra. E nós precisamos dos melhores guerreiros. Nós temos a sorte de ter os melhores guerreiros nessa luta. Né? Agora, é uma luta que é batalha a batalha. Então, assim, a Semana Latino-Americana é mais uma forma da gente batalhar. É mais assim, digamos assim, uma bazuca, uma arma raio laser que vai atingir que vai ser mais mortal para o afogamento, no sentido de acabar com o afogamento. Eu encaro assim, quer dizer, como é que a gente pode juntar, como é que a gente pode fazer um exército para lutar com essa endemia que é o afogamento? E isso é juntando as pessoas, elas entendendo o quanto é importante, né? Todos nós, Avelino, e isso às vezes a gente não se dá conta, todos nós já nos afogamos algum dia. O afogamento É verdade. Afogamento é aspiração de líquido. Então, eu já me afoguei Essa várias seria a minha vezes. próxima pergunta, né? Ontem, por exemplo, eu fui surfar e deu uma aspirada, tossi, mas como eu tenho ferramenta para sair, tranquilidade, eu conheço o ambiente, eu saio daquela situação, mas eu me afoguei. Então, quando você vê aquela outra pessoa que não tem essas ferramentas, através da educação, não recebeu, se ela passar por pequenas coisas, ela vai embora. E é isso que a gente não quer. Exatamente. A minha próxima pergunta seria essa primeira abordagem teórica do que é o afogamento. Mas o senhor já deu essa explicação muito prática, aspiração de líquido aí que nos causa asfixia. Então, todo mundo realmente já se afogou. Então, a Semana Latino-Americana também tem essa característica de trazer à consciência o que é o afogamento e como ele é pouco divulgado, né, comandante? Quais são os nossos dados? Qual é a nossa estatística de afogamentos no Brasil? Qual é a nossa realidade hoje? Ele é pouco divulgado porque o afogamento ele não acontece, ele é um desastre, mas ele não acontece como todos os desastres. Assim, o ônibus bateu e aí morrem várias pessoas, se acidentam várias pessoas. Um prédio desabou. Quer dizer, o afogamento é um desastre que está ao nosso redor, mas ele acontece geralmente com uma ou duas pessoas aqui, uma, duas pessoas ali. Então, ele não transparece para a sociedade como deveria, como essa endemia que é. Você vê assim, 15 brasileiros morrem afogados todos os dias. 15 brasileiros. É muito alto esse número. Todos os dias. Né? Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade. Terceira, de 5 a 14. Quarta, de 15 a 24 anos. Então, assim, quando você considera de 1 a 24 anos, são as primeiras causas de morte no Brasil. Então, assim, cara, a gente Eu acho que a gente teve um problema aqui com a internet do nosso comandante. Vamos chamar ele de novo. Aproveitar a expertise e toda a experiência do nosso coronel.
Fui A eu que gente teve um caí, problema na internet, acontece. Acontece. mas foi você ou Então, fui eu? não sei, travou, sua tela travou aqui para mim, mas a gente continua dessa parte da estatística aí, comandante. Então, eu estava falando, 15 brasileiros morrem todos os dias e o afogamento ele está entre as principais causas de 1 a 24 anos. Então, significa que os nossos jovens estão morrendo principalmente afogados. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa, mas é uma luta diária, né? Isso não para. Né? Todos os dias a gente recebe 2, 3 notícias de pessoas próximas da gente que faleceram, que morreram afogadas. É uma criança num balde, é uma criança numa máquina de lavar, na piscina, num lago, numa represa, foi pescar e morreu. E aí a história vai indo, né? Além daqueles outros que morrem tentando salvar outras pessoas. Cara, então, Esse é um risco muito grande, principalmente nas nossas regiões que tem rios e que é banhado pelo mar, né, comandante? Então a gente tem essa situação muito latente, a frequência nas praias, as pessoas se afogam e outras, no ímpeto de ajudar, acabam por muitas vezes se colocando numa situação de risco e falecendo, né? Vindo a óbito. Então, o que o senhor disse é que o afogamento está mais próximo da gente do que a gente realmente costuma observar, né? O senhor citou aí crianças que morrem em baldes de água dentro de casa. Nossa, isso é uma estatística que nos assombra, né? Uma mãe que vai passar um pano numa casa, deixa um balde cheio d'água e quando volta seu filho está lá. Isso é terrível. Uma vida não tem valor, né? Então a gente trabalha em prol de salvar essas vidas, né? Então, aproveitando esse tema da Semana Latino-Americana, quais são as principais ações que a Sobrasa tem coordenado em relação à Semana Latino-Americana? São sempre ações de educação? Quais são as atividades? o que a gente faz assim, qualquer um pode fazer, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? Então, isso dá algumas características um pouco diferentes, mas não tão diferentes. A gente, nos 3 anos anteriores, foram feitas ações presenciais, ou seja, ações nas praias, rios, piscinas, escolas, e online também. Cursos, palestras, flyers, compartilhar flyer, né, de prevenção, dicas de prevenção. Então, assim, o que aconteceu com a pandemia é que acentuou muito a parte online, né? A parte digital. Né? É claro que vão acontecer vários eventos presenciais, mas não tanto quanto antes por questões da pandemia. Então, a ideia as pessoas perguntam, mas o que eu posso fazer? Como é que eu participo como se fosse acontecer algum único evento em algum lugar, como se fosse um congresso que ele tivesse que assistir? Não é nada disso. Né? O que a gente quer é multiplicar a missão, ou seja, multiplicar braços, multiplicar as ações. Como é que a gente multiplica isso? Você, pai, mãe, responsável, professor de natação, professor de surf, professor e tem contato, ou com seus filhos, pega um vídeo na internet, então você entra no www.sobrasa.org, entra na Semana Latino-Americana e lá tem várias propostas, dependendo da idade do público que você vai falar, dependendo da característica dele. Então tem para crianças pequenininhas, para crianças maiores um pouco, para adultos, para adolescentes. E aí você pode passar um dos 5 vídeos que a gente tem em desenho animado. Um deles. E conversa, troca ideia. Ah, mas ali, como é que ele se afogou? O que ele deveria ter feito? E tem os gibis que acompanham esses vídeos. Então você pode imprimir o gibi e ler com o seu filho em casa. Cara, só isso já grava no HD para o resto da vida. Fica gravado na criança que ela não pode ir na piscina sozinha, ela tem que ir com um adulto. Né? Fica gravado no adulto que ele não pode deixar uma criança sozinha perto de um espelho d'água. Essas gravações são muito importantes. Né? Claro, né, Natalino, Avelino, só vai acontecer
se a pessoa olhar para aquilo e dizer assim, ah, pode acontecer comigo. Exatamente. Isso é importante para mim, né? A gente sempre usa frases de efeito, aquelas frases que ficam gravadas na mente tanto das crianças, né? Nós temos vários vídeos de criança, né? A Semana Latino-Americana do ano passado foi incrível, fantástica, as ações nas escolas, as criancinhas gritando água no umbigo, sinal de perigo, né? Isso fica na mente. Então, quando a gente ensina para os pequenos que água no umbigo é um sinal de perigo, ela sempre que entra no mar, numa lagoa, numa piscina, ela fala para o coleguinha ali, né? Então, isso é importante para a gente também. Para os pais, a gente costuma dizer, o melhor guarda-vida que existe é você, papai, é você, titio, é você, vovô, né? Então, isso também fica incutido como doutrina na vida das pessoas, quando elas trazem para si que aquilo é importante no cotidiano dela. Eu acho que essa questão da pandemia, ela trouxe essa realidade do cuidado com o outro, do cuidado com a nossa própria família, com os nossos, de uma forma mais evidente, né? Então, uma das coisas que a gente passou a pensar foi um pouco mais no próximo, né? A gente usa máscara por causa do próximo, a gente higieniza as mãos, e quando a gente pensa nisso para outros acidentes, outros traumas, né? A gente pode colocar situações e pensar em formas de prevenção também para o outro, né? Uma das coisas que eu queria que o senhor falasse hoje era sobre esses cuidados, passar um pouco ali rapidamente, né, pela cadeia de sobrevivência do afogado, para a gente entender o que fazer, o que não fazer. Tem muita gente que está assistindo a nossa live que não é bombeiro civil, que vai assistir também no futuro, ela vai ficar gravada aqui, que não é bombeiro civil, não é bombeiro militar, não é guarda-vida, mas é uma pessoa que frequenta a praia, que frequenta piscinas. Então, doutor Spillman, o que fazer, comandante? O que fazer? Eu estou numa situação que eu estou de frente para um espelho d'água e alguém se afoga. O que é preciso atentar? Então, o que você está perguntando é uma ação muito tranquila, por exemplo. A gente tem a cadeia de sobrevivência do afogamento, você pode falar para as crianças em 10, 15 minutos. Pode passar o nosso vídeo para os adultos e conversar com eles sobre os 5 anéis que a gente vai falar agora, né? Primeiro anel é a prevenção, que representa 99% de todas as ações. 99%. O resto, o resgate, o salvamento e os primeiros socorros só vão acontecer se a prevenção falhar. Então, usualmente, é claro que tem 1% aí que não depende de prevenção, são situações que acontecem mesmo, mas a maioria você pode prever. Num país onde a gente, às vezes, está sempre lidando com incêndios, ou no sentido assim, de apagar fogo, está sempre querendo secar gelo, está sempre querendo correr atrás do prejuízo, é muito difícil, culturalmente, a gente pensar em prevenção. Mas essa é a nossa evolução, é a nossa evolução para um país desenvolvido. A gente tem que pensar à frente. Então, essas 5 ações são prevenção, ou seja, prevenir é o mais importante, 99%. Se a prevenção falhou, como você reconhece um afogamento? O afogamento, assim, nos filmes, tem alguém fazendo assim, pedindo socorro, mas isso na realidade não acontece. A realidade é muito diferente. A realidade é que a maioria das pessoas que se afogam em mar, ou em praia e rios, são adolescentes e adultos jovens, que tem um ego enorme, que tem vergonha de pedir socorro, né? Exatamente. Então ele só vai pedir socorro no momento em que ele já não consegue mais nem levantar o braço, porque o braço está exausto. E se ele levantar o braço, ele afunda naquele momento. Então ele não levanta mais o braço. Então, quem está olhando aquele afogamento acontecer, olha e acha que aquilo é uma brincadeira ou não percebe o afogamento acontecendo. Então, ter um olhar técnico, né?
Exatamente. Primeira coisa é identificar que o afogamento está acontecendo. Como é que eu identifico? Uma pessoa está ele tá na água, está nadando, mas não se desloca. Ou seja, ele está nadando no mesmo lugar, praticamente. Ninguém nada no mesmo lugar. Você tem que nadar, você tem que se deslocar. Ele está na corrente de retorno, um local perigoso. Ele está com o cabelo caindo na cara. Ele está com os olhos arregalados. Ele está, às vezes, só com a boca, tentando manter a boca fora da água. Então, aquilo tudo chama atenção. Alguma coisa está esquisito ali. Né? Você notou que alguma coisa está esquisito? Telefone ou pede para alguém telefone. Liga o 93 e chama o bombeiro e diz que eu estou aqui em tal lugar, tem uma vítima de afogamento e o meu telefone é esse, nós estamos esperando. Quer dizer, você já avisou pelo menos o que é o aviso, o que é o socorro que você está precisando. E uma dica, né, coronel, é que a pessoa, quando avisar para outra, que ela não se retire daquele local. Porque quando o socorro chegar, ela está ali de olho sempre, ela pode indicar o local exato, que às vezes é um local de difícil visualização, é muito grande, é uma praia, né? Então, uma das dicas é essa, que ela fique no local e sempre de olho na vítima também, né? Então, a gente tem prevenção falhou, eu localizei o afogado, chamei o 93. O terceiro anel é aquele em que você vai prover flutuação. É muito comum, e isso acontece em todos os ambientes, que você queira tirar a pessoa da água imediatamente. Só que o que a gente quer tirar da água não é a pessoa imediatamente, é a via aérea. É tirar a via aérea para parar o afogamento. Então, se você dá algum flutuador para a vítima, seja uma garrafa PET, uma bola, um espaguete, uma prancha, ou uma boia, qualquer coisa que flutue, um isopor, isso faz com que a pessoa segure e a via aérea fique fora d'água. Então, você parou o afogamento. Você vai dar mais tempo para aquele socorro profissional chegar e fazer o socorro. Porque nesse momento, se você decide entrar na água, o risco para você, se você não tem treinamento, é que você seja agarrado e morra junto com a vítima. E não é isso que Deixa eu fazer uma pausa para a gente entender o que é ter treinamento. Eu sou um nadador, eu nado desde criança. Eu treinei a vida inteira em piscina e eu sei os 4 estilos. Eu sou considerado uma pessoa treinada ou não? Não, você não é considerado uma pessoa treinada. Você tem qualificações para ser treinado muito facilmente. Né? A gente tem 5 níveis de competência aquática. Tá? Cada nível tem um risco de afogamento. O primeiro nível, que é o nível top, é a pessoa que você falou. Ele nada os 4 nados, né? Mas tem treinamento em resgate. Então, ele sabe como abordar a pessoa, ele sabe reconhecer o afogamento, ele sabe levar um material. Ele não precisa ser um profissional guarda-vidas, mas ele teve um treinamento básico de como lidar com o afogamento. Esse é o top 1. Depois vem o cara que nada os 4 nados, que é o que você falou, é o caso do cara que é um grande nadador, mas se ele vê um afogamento, ou um grande surfista, por exemplo, né? A gente vai fazer um surf-salva, toda hora a gente faz o surf-salva, a intenção é essa, é pegar aquele cara que já é bem qualificado na água e dar ferramentas para ele se tornar um cara que possa ajudar, né? Sem se tornar a vítima. O terceiro é aquele cara que ele se desloca e tal, ele nada um estilo, um nado e tal, mas se vira bem. O quarto é aquele que só tem flutuação básica e deslocamento básico, e o quinto é que nada. Né? É o NN. Então, assim, é claro que quando você, no terceiro anel, quando você provém a flutuação, você... E é difícil você dizer assim, não entra na água, ajuda sem entrar na água. Claro. É muito difícil. Dá para fazer isso em diversas situações, mas tem situações que não dá. Você imagina, e a gente vê isso diariamente na praia, por exemplo. Eu tenho um filho que está se afogando, eu sou pai. Eu vou ficar lá, jogar o material e vou ficar olhando? É complicado. Então, assim, resolveu que não há outro jeito, você vai ter que entrar, porque
é muito importante essa pessoa que está se afogando para você, leva algum material de flutuação. Porque quando você chega próximo à vítima, se você entregar para a vítima esse material de flutuação, ele não vai te agarrar, ele vai agarrar o material de flutuação. Então, o terceiro anel é isso. O quarto anel, fala. Só para corroborar com o que o senhor está dizendo, a gente teve alguns meses atrás uma ocorrência muito interessante. A gente estava na Praia de Búzios, quem conhece a Praia de Búzios, inclusive nós temos alguns guarda-vidas aqui presentes na nossa live, eles podem até contribuir aí nos comentários, se for preciso, se eles assim desejarem. Então, uma família inteira, né? Eu estou com a reportagem aberta aqui por volta de meio-dia, então imagina só, tudo errado, né? Meio-dia, ali logo depois do almoço, a pessoa acabou de comer, vai para dentro d'água, tá aí o nosso soldado Araújo, né? Ele estava nessa ocorrência, então parabenizar ele mais uma vez aqui. Então, por volta de 12h30, a família que já tinha sido avisada, a prevenção tinha sido feita, como o senhor disse, o primeiro elo, o elo verde, né, que protege 99% de todas as pessoas que possam se colocar numa situação como essa. Então, imagina, entra um, entra outro, 9 pessoas. Nosso comandante-geral está dizendo aqui, 9 pessoas numa única ocorrência. Aí o senhor imagina, uma guarnição de serviço com 3, 4, 5 bombeiros para resgatar 9 pessoas. Então, é quase impossível pedir para um pai dizer não entre na água. A gente diz porque é nossa responsabilidade dizer só entre na água se tiver treinamento, porque você se torna fatalmente a próxima vítima, né? Então, essa ocorrência, graças a Deus e ao profissionalismo dos nossos guarda-vidas, nós não tivemos nenhum óbito. Então, 9 vidas foram poupadas pelo profissionalismo, pela ação rápida, né? E, obviamente, que nada é perfeito, mas a ação naquela ocorrência foi exatamente nesse ponto de entra um, não consegue sair, um vai tentar tirar, o outro não consegue, e aí vira uma bola de neve, né? O senhor pode continuar. Então, você imagina que cada um que entrasse, levasse uma prancha ou levasse uma bola, um espaguete, um isopor, uma tampa de isopor, e isso aí seria muito mais calmo, né? Porque você poderia dar para as vítimas. E é coisa muito simples, né? Então, a gente estava falando prevenção, primeiro anel. Segundo, reconhecer a vítima, chamar socorro. Terceiro, prover flutuação. O quarto então, é retirar de dentro d'água. E a gente sempre pede para retirar de dentro d'água, deixa, quando possível, o profissional guarda-vidas com treinamento fazer isso. Porque é uma coisa extremamente cansativa e esgotante. Então, esgota todas as tuas forças. Se você não tiver treinamento, e não é treinamento, quando a gente fala, não é treinamento, eu faço muito exercício físico, eu nado muito bem, não. É um exercício completamente diferente. A vítima pesa muito, ela luta muito contra, ela está muito desesperada, então é muito complicado, né? Então, assim, você tirar de dentro da água é uma coisa muito difícil. O que a gente pede é resolveu que não tem outro jeito, entrou na água para ajudar, levou o flutuador, dá para a vítima, deixa ela acalmar, acena por socorro e espera o corpo de bombeiro chegar para tirar vocês. Esse é o melhor. Claro, né, óbvio, que nem sempre é tão perfeito assim. Às vezes você está numa praia deserta e não tem guarda-vida. E aí eu me pergunto, coronel, o que fazer? Eu estou numa praia deserta, resolvi entrar na água, tive uma cãibra, cansei, simplesmente cansei, não consigo sair, eu me encontro ali na corrente de retorno e não sei que estou dentro da corrente de retorno, porque uma coisa, sempre me fazem a mesma pergunta. Eu chego na praia, todo mundo olha para mim, e aí, bombeiro, o que é corrente de retorno? Me mostra aí. Aí eu digo, na teoria é isso, 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 aí os caras dizem, ok, legal, vamos para dentro d'água. Me mostra agora.
Então, existe uma diferença grande de você sentir, né, a corrente de retorno. E aí eu pergunto para o senhor, eu estou numa praia deserta, eu não tenho para quem chamar e eu cansei. O que que eu devo fazer? Avelino, normalmente, essa realidade que você passou é a realidade que a gente, que na maioria dos guarda-vidas, às vezes não compreende. Que você ensinar o que é uma corrente de retorno de fora d'água, que é muito mais fácil do que de dentro d'água, né? De fora d'água, você ensinar para alguém o que é uma corrente de retorno, leva anos para você ensinar. Não é uma coisa fácil. Tá? Então, assim, é muito difícil você dizer assim, olha, evita a corrente de retorno. E vem aquela pergunta, aquela cara Isso. de ponto de interrogação, e aí? Né? Então, assim, claro que a gente ensina o que é, porque isso faz parte da educação e através do tempo você vai vendo, você vai exercitando, você vai aprendendo. O que é importante é, você está numa corrente, né? E aí você sabe, né? Você entrou em uma situação de sufoco dentro da água e percebe que você tentou as primeiras braçadas e parece que você não se desloca, significa que você está numa corrente de retorno, corrente lateral, corrente lá fora, dentro de um rio, dentro de uma inundação, não interessa. O mais importante é você manter a calma. O que é manter a calma? É não nadar contra a corrente. Sabe? Porque se você nada contra a corrente, significa que em um minuto você está exausto e afunda e morre. Se você não nadar contra a corrente, em praias, normalmente, a corrente te arrasta, ela esgota a força e normalmente ela volta e às vezes até te joga na praia novamente, na areia. Então, se você mantiver a calma e acenar para o socorro, se não tiver ninguém na praia, não adianta assinar para o socorro, não tem ninguém, não tem ninguém. Mas mantém a calma, flutua e espera um momento em que a corrente vai te tirar dessa corrente, ela vai te jogar numa outra situação. E aí você sim, você tenta sair. Porque as pessoas morrem principalmente porque elas lutam contra a corrente. E aí, por exemplo, se eu pudesse, se eu talvez tivesse natação para me manter flutuando durante 5 ou 10 minutos. Mas aí eu gasto essa força toda em um minuto tentando nadar contra a corrente e eu acabei com a minha vida. Exatamente. E assim, uma das atividades, quando o senhor fala de profissional treinado, nos nossos treinamentos no mar, essa é uma das atividades. Nós entramos pela corrente de retorno e, logicamente, que com toda a segurança, com todo o aparato, nós temos aqui instrutores também de todos os cursos. Eu vi Ilan, Petrone por aqui, né? E a gente faz essa proteção e diz, nada agora contra a corrente. E aí, rapidamente, qualquer um fica cansado. E aí, quando a gente diz assim, agora pronto, vamos só flutuar. O mar nos leva para um lugar de onda, que com tranquilidade, né, pegando aquele jacaré, a gente consegue chegar na praia. Então, a tranquilidade, essa tranquilidade é um aspecto fundamental na hora do autossalvamento, do autorresgate, né? E também na hora que a gente está resgatando alguém. Uma das perguntas também que sempre nos fazem é em relação ao protocolo de atendimento na areia. Eu me deparei com uma pessoa que se afogou, eu sou completamente leigo, só vi nos filmes aquele pessoal dando às vezes soco no peito, de qualquer jeito, empurrando o ar para dentro da pessoa, né? E então o que fazer? Eu sou leigo e eu me deparei com uma criança que acabou de se afogar. O que fazer? Então, esse é o último anel da cadeia de sobrevivência, que é o anel vermelho, é o suporte de vida. Você tirou a vítima de dentro d'água e agora vai ter que fazer o atendimento, né? E você tem basicamente duas vítimas. Uma vítima que responde a você, que está acordada, que está respirando, que está olhando, uma vítima que está respondendo verbalmente ou movimentando. Essa vítima você coloca de lado e espera o socorro avançado 193 chegar, ou você tem uma vítima que não te responde, que você colocou ela na areia ou na borda da piscina, mexeu nela no ombro e ela não responde nada. Ou seja, ela tem 3 possibilidades.
ela está inconsciente completamente e não responde por causa disso, ela está em parada respiratória ou em parada cardiorrespiratória. Então, assim que você balançou ali o ombro e ela não respondeu, reforça se a ambulância, se alguém chamou a ambulância, que às vezes o tumulto é tão grande que a gente esquece que tem que chamar a ambulância para ela vir. Ela vai passar o dia inteiro na ocorrência, né? Ela não vai saber do nada, exatamente. Então, assim, balançou o ombro, não respondeu, já é um sinal de que a situação é grave. Mesmo que ela esteja só inconsciente. Você vai precisar da ambulância. Fez isso, hiperestendeu o pescoço, pegou a mão no queixo, mão na testa, abriu as vias aéreas e esticou aqui para a via aérea ficar aberta, você vai ver, eu vou ver o tórax, eu vou ouvir a respiração e vou sentir a respiração no meu rosto. Se eu não sentir nada disso, ou se eu tiver dúvida, porque situação real é, tô na praia, tá ventando, música batendo, o hip hop tocando, e o samba tocando, vento, gente gritando. Um monte de gente em cima. Difícil você dizer assim, eu consegui ouvir a respiração. Então, assim, tá na dúvida? Faz 5 ventilações. E aí você tem que obstruir o nariz, botar sua boca ao redor da boca da vítima, com a vítima com essa posição de pescoço, enche o ar de pulmão e aí faz uma ventilação. Espera 2, 3 segundos e faz a segunda, 2, 3 segundos, a terceira, até a quarta, quinta. Fez 5 ventilações artificiais, que é o famoso boca a boca. E não houve resposta, ou seja, você fez a ventilação e a vítima não beijou você, não te deu um soco, não respondeu, não tem resposta motora, nem verbal nenhuma, significa que o coração também está parado. E aí você tem que fazer 30 compressões cardíacas. Então, junta as mãos assim e localiza aqui o meio do peito, um pouquinho acima da ponta da última costela, e bota a mão aqui, a outra por cima, e com o braço estendido faz 30 compressões. E aí vai manter 30 compressões, e aí vem 2 ventilações. Lembra que no início eram 5, mas agora são 2. 2 para 30, 2 para 30, 2 para 30. Até quando você vai fazer isso? Até chegar o suporte avançado de vida, até a pessoa reagir, aí você sabe que ela está viva, ou até você está numa praia deserta, só tem você e o camarada afogado e você está exausto, não consegue mais fazer. Porque 5 minutos de ressuscitação de compressão cardíaca é uma eternidade. Porra, é uma eternidade, cansa muito, muito. É uma eternidade. E uma pergunta que sempre nos fazem. A gente aprendeu lá na escola que nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Então, qual é o sentido de colocar, em tese, gás carbônico dentro de outra pessoa? Então, nos dê uma explicação para a gente entender o famoso boca a boca. Tá. Então, no ar ambiente, ele tem 21% de oxigênio. Quando eu respiro, normalmente agora, eu respiro 21, eu uso 4 e eu expiro 17%. Esses 17% são suficientes para dar oxigênio para a vítima que está lá em parada cardiorrespiratória e recuperar ela. Então, na realidade, o que eu expiro de gás carbônico é muito pouquinho. É muito maior a questão do oxigênio. Então, eu tenho como ressuscitar, usar o boca a boca para isso. E é uma coisa linda, né, cara? É um beijo da vida, né, cara? Agora, a gente não quer deixar chegar nesse ponto. A gente quer prevenção. A gente quer que a pessoa vá à praia, nada aconteça, que ela saia só com um sorriso na boca e não com boca a boca. Né? Exato. E em relação à biossegurança, Coronel, a gente sempre fala sobre essas questões nos cursos, né? Se faz, se não faz, e a gente sempre, assim como entra ou não entra na água, a gente sempre lembra que, dependendo de quem você não vai pensar, não vai titubear sobre isso, né? Mas
o que o senhor tem a nos dizer sobre essa questão da biossegurança, principalmente face aí a uma pandemia que estamos vivendo. Esse é um segundo tópico que eu já faço essa pergunta para o senhor, né? Como é a questão do Covid-19 em relação ao ambiente de piscina, de praia, como proceder como profissional numa situação de ocorrência? O que acontece é que existe assim, existe o boca a boca feito na novela, que é ali né? E o boca, é maravilhoso. E o boca a boca feito na realidade. São situações completamente diferentes. E a situação da realidade é um camarada que normalmente comeu alguma coisa antes, às vezes bebeu, vomita com muita frequência durante a ressuscitação. Então, o cheiro é desagradável, você acaba vendo na boca da pessoa alimento, o odor. Então, assim, ninguém quer fazer o boca a boca. Todo mundo quer fazer a compressão, porque aquilo ali é forte, eu faço compressão, salvo. O boca a boca, todo mundo foge. E aí vem essa situação da possibilidade de pegar uma doença com boca a boca. E aí as pessoas que já não querem fazer o boca a boca aproveitaram essa situação e disseram, então não preciso mais fazer o boca a boca. Né? Mas precisa. Para afogamento, é ABC. A ventilação é fundamental. É como se você estivesse ligando um carro sem gasolina. O motor elétrico, a parte elétrica, está tudo funcionando, mas não tem gasolina, não tem combustível, não vai ligar o carro. Então, o oxigênio é um combustível. Se você fizer a compressão e não fizer oxigênio, a possibilidade de você salvar é muito pequena. E a possibilidade de você pegar, por exemplo, que é a nossa grande preocupação, a AIDS, é uma em 1 milhão de ressuscitações. Ou seja, você tem que fazer 1 milhão de ressuscitações para adquirir a AIDS. Então, assim, e eu acho que nem o guarda-vida mais antigo do Baywatch já fez 1 milhão de ressuscitações, né? E se ele fez é porque ele não faz nada de prevenção, nada, zero de prevenção, né? Então, assim, não existe. Então, o que a gente quer dizer com isso? Não existe nenhum caso descrito na literatura médica toda descrevendo uma pessoa que fez um boca a boca e pegou AIDS em consequência disso. Claro, existem outras doenças, hepatite B, tuberculose, mas normalmente a pessoa que está na praia ou que está no lazer, ela é uma pessoa isda, ela não tem, ela pode estar com resfriado, você pode pegar resfriado? Pode. E a Covid é uma realidade, né? A Covid mata, ela tem uma mortalidade baixa, muito baixa, mas ela tem uma transmissibilidade muito alta. Então você tem, por exemplo, só comparando um pouco, você tem, por exemplo, o ebola, que é uma doença que está constricta na África. Por que ela está restrita na África? Porque ela é tão grave, que quando a pessoa adquire, ela fica acamada imediatamente e ela não consegue passar para outras pessoas. Então, a transmissão é pequena. É baixo. A Covid, não. A Covid, a maioria está tão bem que circula entre nós e vai passando isso para todo mundo. E aí, claro, que se você tem uma mortalidade, né, uma doença com uma mortalidade de 10%, que seria terrível, né? Então, em 1.000 pessoas, 100 pessoas morreriam. Né? Mas é transmissível, pouco transmissível, pouca gente vai morrer. E se você tem a Covid, por exemplo, que tem uma transmissão muito grande, e a nossa população, por exemplo, já tem aí provavelmente 50, 60, 70 milhões de infectados já no Brasil. Eu acredito que não seja esses 6, 7 milhões que estão dizendo, deve ser muito mais. Muito mais, e você tem uma mortalidade muito baixa, 0,1 ou 0,2, mesmo assim uma quantidade de mortes muito grande, né? Então existe o risco para o guarda-vidas, ao fazer o boca a boca, de pegar a Covid. Se ele é um indivíduo jovem, se ele é um indivíduo que já teve Covid, né? Se ele é um indivíduo que não tem doença prévia, que não tem comorbidade, a possibilidade dele ter uma doença grave é 0, alguma coisa. Então é baixa. Né?
Por isso é que no momento que a pandemia estava tocando o problema aí, muito grande, a gente tinha que fechar as praias. Não dá para a gente manter a praia aberta. Ah, a praia é baixa transmissibilidade. É verdade. Você está num ambiente aberto, a transmissão é menor. Mas se você está num ambiente aberto, com aquela praia que a gente vê, né, pelo menos no Rio de Janeiro e tal, que é gente que não acaba mais. Formigueiro, né? Está aberto, mas é muita gente. Então, vai transmitir, não tem jeito. E essa transmissão vai comprometer o profissional que é responsável pela segurança das pessoas. E é natural, né? É natural, e eu acho que as pessoas têm que entender que a gente também, os guarda-vidas do Brasil todo e do mundo inteiro, não estavam preparados a como lidar com essa situação. A gente tem as recomendações hoje de como fazer, de como lidar, mas para a gente também é uma surpresa. Então, assim, aí de repente alguém liga para a gente, para o comandante, e diz assim, olha, liberamos, eu sou do governo, liberamos a praia amanhã. Pô, eu tenho que chamar os guarda-vidas, quer dizer, eu tenho que ter EPI, eu tenho que ter isso, como é que eu vou fazer? Quer dizer, é um desastre, porque não dá para você liberar um local onde o risco é enorme se não tiver guarda-vidas, de uma hora para outra. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma preparação, né? Senão morre gente mesmo, morre mesmo. E o mais incrível, Coronel, é que a gente fala sobre todos esses cuidados, né? Biossegurança e perigo. Assim, o perigo de pegar uma doença é muito raro, mas existe, principalmente as doenças transmissíveis pelas vias respiratórias, herpes e tal. Mas é incrível, é incrível. O sangue do guarda-vida, ele fala mais alto na hora da ocorrência. Na hora que a gente vê, né, a gente tem quantas histórias de guarda-vidas nossos que sabem da teoria, sabem do procedimento, mas na hora da ocorrência ele não se importa, porque como o Araújo falou aqui, são vidas por vidas. Vidas por vidas. Então, o fator salvar uma vida acaba falando mais alto para a gente, né? E a gente não se importa tanto com essa questão quando uma vida está em risco. Então, colocamos a nossa vida à disposição para isso, mas, obviamente, com todo critério, com todo cuidado, afinal, nós também temos entes queridos para cuidar e precisamos voltar para casa. Claro. Né? Então, associado a isso, eu lembro que na Semana Latino-Americana do ano passado, nós fizemos uma série de ações. Então, se você quiser saber, o Luke estava até falando aí na nossa live sobre o Kim na escola. Né? É um evento fantástico. Quem nunca participou tem que participar, porque é incrível como as crianças interagem, como elas aprendem. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a história dos nossos personagens, né? Quem são os personagens infantis da Sobrasa, como, além dos vídeos, né, nós temos os vídeos, como nós podemos divulgar isso em meio à pandemia? Quando essa pandemia encerrar, né, como é que a gente pode fazer? Como fazíamos no passado? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o grande Luke é o chefe do departamento Kim na escola, né, do programa. A gente tem muitos programas, tem mais de 10 programas de prevenção e afogamento distintos. Mas a gente tem os carro-chefes. Carro-chefe é aquele Kim na escola, piscina mais segura, surf salva, município mais resiliente em afogamento, os cursos de suporte básico e avançado de vida. Esses são aqueles que trazem mais educação. O Kim na escola é um projeto sensacional que já tem praticamente 10 anos. Ele é super simples, né? Um guarda-vidas ou um professor de escola primária ou um professor de natação vai a uma escola primária, ou o pessoal das ligas de trauma também que estão atuando, ele vai à escola primária, pega aquela turminha, escolhe um vídeo dos 5 que a gente tem, um vídeo em desenho animado sobre água doce, ou prevenção em água doce, ou prevenção em mar, passa o vídeo para as crianças, e aí tem várias técnicas diferentes, cada um usa. O Luke é mestre nisso, né? E qual é a criança que não gosta de um desenho, né? Você fecha, você é show. E aí você, às vezes, separa e vai comentando, perguntando, interagindo com as crianças. E aí, o que vocês acham que ele devia fazer e tal?
outros fazem a marionete. A gente tem, na realidade, a gente agora tem 4 personagens principais, né? A gente já tem 5, tem um que é adotado também. Então a gente tem o Kim, né? Que é o Siri, que é o personagem principal e que dá a nossa logo. Depois surgiu a Tatá, né? A Tatá é a tartaruga, é a guarda-vidas mulher. Depois surgiu o Doutor Espinho, que foi uma homenagem que fizeram para mim, que é o cara que fala parte da ciência e tal. E agora surgiu o Romerix, que é em homenagem ao Capitão Romero, um grande guarda-vidas que faleceu o ano passado. Ano passado não, esse ano. Esse ano. E a gente criou esse personagem chamado Romerix, por sugestão do Major Chinda, do Paraná. Falou, pô, podia ser Romerix. E ele tá ótimo, vestido, todo com EPI, pronto para a ação. E a gente tem um adotado, que é o Gustavinho, que é o Gustavo Borges, que também é um personagem adotado. E aí os gibis, a gente tem os gibis, tem os vídeos. Claro que não, nos vídeos mais antigos, nos gibis mais antigos, esses novos personagens ainda não estão. Mas no vídeo Piscina Mais Segura, no gibi Piscina Mais Segura, no gibi que tem agora Casa Mais Segura, já estão todos os personagens interagindo. E o que na escola é isso, é você chegar lá, uma interação de 15 minutos com as crianças, 20 minutos. Nós fizemos 2 marionetes do Kim com a Tatá, então eles conversam, as crianças pegam a marionete, é super simplesinha, ela é pequenininha, então a criança brinca com a marionete ali, e aí faz uma criança interagir com a outra, e as crianças que estão assistindo olharem e falam, não, faz isso, faz aquilo. E isso, cara, grava no HD das crianças e fica para sempre, né, cara? Nós tivemos uma experiência muito legal aqui no curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar. Nós fizemos uma disputa entre as equipes só com prevenção. E, nossa, tivemos muitas ideias. Os ex-alunos, hoje soldados do Corpo de Bombeiros, da última turma aqui do Rio Grande do Norte, fizeram coisas fantásticas. Com criança, a gente pode fazer competições simples, que não exijam até entrar muito na água, ali na areia, né? A Magna, nossa diretora de desportos aí, está falando que o lúdico tem muita resposta positiva. É verdade. É verdade. Assim, o que a gente pode fazer... Caramba, né? Você sabe, é uma máquina de trabalho, cara. Ela não para, ela é incrível. Ela é incrível. Então, eles fizeram coisas fantásticas e foram de palestras com cartazes, com brincadeiras, montaram maquetes e pequenos bonecos. Foi fantástico, competições na areia. Então, isso são dicas para todos os outros estados. E você não precisa ser institucional, né, Coronel? Eu acho que isso é o mais importante, que a Sobrasa não é somente um braço do Corpo de Bombeiros ou um braço dos guarda-vidas civis ou bombeiros civis, não. Ela está aí para a sociedade, né? Professores, pais, alunos, abraçando todo mundo. A gente tem que abraçar todo mundo, porque é um trabalho da sociedade, não é um trabalho individual, é um trabalho que a gente só consegue se nós formos juntos. Tem um ditado que nós fomos uma grande equipe ano passado para a África do Sul. Essa é a camisa da África do Sul. Essa é a camisa, E lá e tem um ditado africano que diz assim: se você for só, você vai mais rápido. Mas se você for acompanhado, você vai muito... Desculpa. Se você for só, você vai mais rápido. Se você for acompanhado, você vai mais longe. Mais longe. E o que a gente quer é ir mais longe. Não adianta eu correr e fazer uma coisa sozinho. Então, o individualismo não é uma coisa tão, digamos assim,
benéfica para um time, para um grupo. Eu acho que a principal qualidade desse nosso grupo Sobrasa é isso que você estava falando. Não existe militar, não existe civil, não existe guarda-vida civil, militar, não existe... existe todo mundo, toda uma sociedade que está lutando contra um problema que é o afogamento e que é real e que acontece em qualquer lugar. É verdade. E essa sua fala ela é muito importante. O senhor é a maior referência no salvamento aquático e unir as entidades. Nós não precisamos disputar espaço. Todos temos espaço, principalmente quando o tema é salvar vidas, desde que cada um esteja fazendo a sua atribuição. Faltam 4 minutos para acabar nossa live, Coronel. E eu queria deixar esse tempo livre para o senhor. O senhor terminar aí com as suas últimas dicas, orientações, seus conselhos aí para quem está querendo fazer alguma atividade nessa semana, né? Quando a gente começa, até quando vai, quais são as atividades pertinentes. O senhor pode ficar à vontade. Semana Latino-Americana envolve 15 países. Na última edição, nós tivemos 40 milhões de pessoas participando direto ou indiretamente. Quem é que pode fazer alguma ação? Você que está me assistindo, qualquer um. Basta você pegar, por exemplo, uma dica nossa, um slide, um post nosso, e compartilhar, você atingiu 3, 4, 5 pessoas, você pode estar salvando 3, 4, 5 vidas. Então, assim, isso. Todo mundo pode fazer, todo mundo deve fazer. E aonde que eu vou fazer? Eu posso fazer na minha casa, no meu computador, no meu celular. Né? Eu não preciso estar lá presente. Basta eu postar um vídeo, basta eu gravar, por exemplo, um testemunho. Um dia eu me afoguei, aconteceu isso, aí não sei o quê, e eu fiz isso, por isso eu escapei. Então, quer dizer, pequenas ações podem trazer grandes resultados. E todo mundo pode participar. Claro que a gente está concentrando do dia 23 ao dia 29 de novembro. Mas você pode participar o ano inteiro. Mas nesse período a gente vai intensificar, encher o saco de todo mundo com as nossas dicas de prevenção, mostrando como você pode fazer a diferença. É bom que o pessoal esquece um pouquinho da Covid, né? Que é só Covid. Nós vamos falar de afogamento, de prevenção, né? Então, para a gente gravar aqui, vamos fazer o nosso sinal aí. Eu vou... 5 medidas, né? Bastam 5 medidas em cada cenário aquático ou em cada atividade aquática para você fazer a diferença. 5 medidas apenas, não é muito, não. Isso, eu queria agradecer ao Corpo de Bombeiros, eu estou à disposição da Secretaria. Não estou lá no dia a dia, mas meu coração é bombeiro. Queria agradecer ao senhor pela sua disposição, né? Dizer novamente que eu estou junto com a Sobrasa, o que o senhor precisar do Rio Grande do Norte, nós vamos estar aqui e nós estaremos aí fazendo o desafio das 10 horas. Vamos convidar os estados do Nordeste e fazer um desafio aí, tipicamente guarda-vida. Nadar e correr durante 10 horas. Vai ser incrível. Quem quiser mais informações, basta entrar no nosso site, falar com a nossa assessoria. Comandante, muito obrigado. Boa noite para o senhor. Deus abençoe a nossa semana de prevenção de afogamentos e continue contando com a gente. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado a todos que participaram com a gente aí, pelos comentários. Vamos divulgar, pessoal. Vamos salvar vidas. Vamos divulgar todas as atividades de prevenção. Deus abençoe a todos.